Que alegria receber hoje ela aqui. Eu acompanho ela há muito tempo nas redes sociais, nos congressos que ela participa. Ela é uma doçura, gente. Ela fala dos assuntos mais polêmicos, como se estivesse falando uma coisa tão simples. Ela é casada com o Lester Belo, mãe do Salomão e da Valentina. É prima dos Valadão, da Ana Paula, da André, da Mariana. Eita! Que família de gente talentosa. Ela faz parte da equipe da Joyce Meyer, da David Tyrus. Enfim, ela é muito especial. Ela tem um chamado dedicado a mulheres, casais e família. Então, direto de Orlando, na Flórida, é uma honra te receber aqui hoje. Ruane Belo! Palminhas pra ela! Olá! Olá, Paula! Olá, bom dia! Olá, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada, viu, me sinto muito privilegiada, muito honrada com esse convite de estar aqui com vocês também. A honra é nossa. E aí eu falo assim, é uma Barbie, é uma lindeza, gente. A Barbie tá de cara inchada, acabou de acordar. Aí são 10 horas São agora, 10 horas, né? São 10 Sim, horas. 10 horas, mas eu acordei cedo, tá, gente? Vou falar aqui, eu não acordei agora não, acordei cedo. Quanto tempo você está aí nos Estados Unidos? Como que foi a saída para fora do Brasil? Então, tem 11 anos já que eu moro aqui. Meu marido é americano, a gente se conheceu no Brasil, namoramos, noivamos e casamos e moramos no Brasil 6 anos. E aí, há 11 anos atrás, a gente resolveu voltar voltar para os Estados Unidos e eu vim junto. E aí, desde então, a gente mora aqui já há 11 anos já. Que maravilha! E aí os filhos nasceram aí, como é que é, tá? A família já vai viver nos Estados Unidos mesmo. Os meninos falam mais inglês do que português, né? Eles entendem e falam português, mas o inglês é a língua materna deles, né? Uhum. Mas eles nasceram no Brasil. A Valentina nasceu no Rio de Janeiro, ela tem uma carioca em casa, e tem o Salomão, que é mineiro, nasceu em Belo Horizonte, né? Eles nasceram aí. Então, a gente veio, quando eles nasceram, a gente ainda morava aí. Então, eles vieram, a Valentina tinha 6 meses de idade, né? Entendi. Você é prima dos Valadãos pro lado do paterno, materno, como é que é? O meu pai é irmão da mãe do André. Ah, tá. É do lado materno dos Valadão, paterno do meu lado. Entendi. Você frequenta Orlando, a Lagoinha Orlando Church, né? Sim, eu sou da Lagoinha Orlando Church. Hoje eu sou responsável pelo Ministério de Mulheres aqui, né? Que é o Shine. E a gente tem sido uma bênção. Vocês precisam vir aqui, abrindo a fronteira, vem, gente, para vocês verem o que Deus tem feito em Orlando. Com certeza, a gente acompanha muito pelas redes sociais, né? É a gente indo e vocês vindo, porque nós queremos muito. Isso aí. Você faz parte também do Ministério da Joyce. Nossa, deve ser assim algo fantástico. Conta um pouquinho dessa experiência aí, como que é? Sim, quando eu casei, o meu marido antes da gente casar, ele tinha sido voluntariado num ministério aqui nos Estados Unidos. E aí, quando o Ministério da Joyce Meyer resolveu abrir um escritório no Brasil, eles convidaram, o diretor conhecia o meu marido desse ministério que ele tinha sido voluntário. Eu estou gaguejando aqui, porque às vezes eu fico pensando em inglês e traduzindo. Eu imagino. Mas então, aí, quando eles soube, né, que o Lester estava morando no Brasil, ele falou: Lester, o Ministério da Joyce Meyer está sendo montado no Brasil e eu queria que você viesse para nos ajudar. E aí foi assim que a gente começou essa história, e já tem 18 anos já que nós estamos aí trabalhando com o Ministério, né, representando o Ministério da Joyce Meyer no Brasil. Hoje ela não tem mais um escritório, hoje ela tem um representante que somos nós, que é a Belo Grupo, né? E graças a Deus aí a gente tem tido essa oportunidade, é um privilégio mesmo. A gente fala assim que é uma honra mesmo a gente poder trabalhar para um ministério que tem salvado tantas vidas, tem alimentado tanta criança, vestido tanta gente, né? Fazer parte dessa obra é maravilhoso. Que tremendo! Nossa, eu fico super feliz. É algo muito diferenciado, né? E deixa eu te perguntar, qual que é vocês no Ministério de Casais, que você está com as mulheres aí, e o Ministério de Casais, como que surgiu, o que que é que vocês movem?
Então, hoje aqui na Lagoinha Orlando Church, eu estou mais responsável pelo Ministério de Mulheres e meu marido mais responsável ali na parte administrativa da igreja, né? A gente não está assim tão firmado no Ministério de Casais em si. A gente ajudou bastante no início, nós fundamos o Ministério de Casais, colocamos outras pessoas para ajudar, e hoje eu tenho esse ministério que é algo paralelo à igreja, mas, né, com certeza a igreja ali sempre apoiando, que é esse ministério que é o Love Coach, né, que a gente realmente deseja ver com que os casais usufruam plenamente da vida sexual, né? Então eu e meu marido, a gente sai aí abordando esse tema e trazendo, né, esse aspecto de novo para a igreja, realmente quebrando os tabus e falando abertamente sobre o sexo, né, falando sobre orgasmo, falando sobre tudo mesmo, anatomia. Então, assim, desvendando mesmo, aí falo que é abrindo a caixa de Pandora, entendeu? Para dentro da igreja, né? E é um tema pouco falado, é um tabu mesmo, mas assim, eu vejo vocês com graça para isso, né? Já vi você no Diante do Trono, vi você falando em alguns outros ministérios de casais, e foi muito incrível. E assim, eu creio que hoje vai ser muito diferenciado aqui. E aí, sexo de crente é quente mesmo? Como é que é? Com certeza, tem que ser muito quente. E eu vou te falar, tem que ser mais quente do que o mundo tem pregado, né? Porque a Bíblia é o seguinte, a Bíblia fala que quando você se casa ali, você se torna um. Ou seja, se tornar um ali é a área sexual, né? Que o Senhor está falando ali. O que acontece? Quando você tem ali a intimidade sexual com o seu cônjuge, você se torna uma só carne. Então, existe uma conexão de corpo, alma e espírito. É nessa junção, é nessa junção. Esse se tornar um é na junção sexual. Exato. Então, é corpo, alma e espírito. Então, por que o sexo de crente é quente? Porque ninguém mais espiritual, mais purificado, santificado ali do que a cama do crente. Né? A Bíblia diz que o casal ali, abençoado pelo Senhor, ele santifica a cama. Então, como a gente tem essa junção do corpo, alma e espírito, o crente, minha filha, está na vantagem. Então, o sexo de crente é quente. Deveria aproveitar a vantagem, né? Mas chega com uma mentalidade tão adoecida. Então, acho que esse é o grande problema, né? Continua ainda presos a tantas coisas, traumas. E eu vejo assim que o Senhor fala da santificação do leito. Eu, particularmente, penso que os 7 primeiros anos, ele passa por um processo de santificação. Com certeza. Até mesmo a questão, por exemplo, fisiologicamente falando, o casal ele precisa de 2 anos para se adequar, entendeu? Nessa área sexual, né? Para eles se entenderem, vamos falar assim, são os 2 primeiros anos. E os 7 anos aí, vamos falar que até a colheita, né? São 7 anos aí para plantar e para começar a colher. Então, assim, eu tive essa experiência no meu casamento. Aos 7 anos de casa, com 7 anos de casado, eu tive assim, nós entramos num novo nível, sabe, no casamento, porque eu comecei a falar assim, não, gente, eu já tinha 7 anos de casado e eu falo, não, eu preciso desenvolver essa área sexual da minha vida ali, minha e do meu marido. Meu marido maravilhoso, sempre carinhoso e tudo, mas eu não conseguia desenvolver nessa área, eu não conseguia aproveitar ao máximo. E aí eu comecei a procurar recursos, comecei a ler literaturas que pudessem me ajudar e tudo, e aí eu entendi que eu tinha um bloqueio. E esse bloqueio foi algo que aconteceu lá na minha adolescência. Eu fui abusada com 14 anos de idade, e isso trouxe aquele trauma, aquela violência, causou realmente um bloqueio. Então, eu não conseguia, por mais que meu marido fosse lindo, abençoado, né, ali fosse um príncipe na cama para mim, eu não conseguia fluir, entendeu? Então, eu tive que entender isso. E aí, eu passei por esse processo de restauração, né, em relação ao abuso. Então, existem, sim, muitas mulheres que vêm para a cama, né, que vão para o casamento com aquela bagagem de, às vezes foram abusadas, às vezes emocionalmente estão perturbadas, estão desequilibradas, às vezes existe até a parte hormonal, que é uma parte fisiológica mesmo, que precisa da ajuda de um profissional da área da saúde, né? Enfim, ou às vezes até um terapeuta para poder ajudar. Então, existe mesmo esse bloqueio e a gente precisa tratá-lo, né? E conversar abertamente com o marido ou vice-versa é fundamental? Olha, com certeza. E é interessante, assim, porque quando você casa, você pode até ser extrovertido.
A gente fala que panela velha é que faz comida boa e vinho curtido é o melhor, né? É verdade. Então, o que acontece? É a experiência, não adianta. Né? Você vai chegar ali na cama ali com o seu cônjuge, você acabou de casar, a experiência que você vai ter hoje e a experiência que você vai ter há 10 anos para frente vai ser totalmente diferente, né? Porque você vai ter mais intimidade. É preciso desenvolver essa comunicação, porque é ela que vai falar, ó, eu tô gostando disso, eu não tô, ó, eu me senti humilhado, ó, eu gostei, vamos fazer mais disso, entendeu? Então, a comunicação, porque não dá, eu falo assim, no casamento você não consegue adivinhar o que o outro tá pensando. Casamento não é lugar para ficar adivinhando, você precisa comunicar. Aí eu já vou até deixar a dica aí para quem às vezes tem essa timidez de falar com o cônjuge. Então eu falo assim, escreve num papel 3 coisas, você e seu cônjuge. Então às vezes você não vai falar, você vai só escrever, porque às vezes você está com vergonha de falar. Então você escreve lá, a primeira coisa, o que você gosta que ele faça em você. Tudo isso na cama, né? Falando, sexualmente falando. A segunda coisa, o que você gosta de fazer com ele. E a terceira coisa é, o que você gostaria de experimentar. E aí troquem de papéis. E aí abre a porta para uma comunicação. E aí vocês discutem sobre aqueles 3 temas e fica mais fácil para entender um ao outro, né? Isso é só um passo para o início dessa comunicação sexual, né? Dentro da... assim, os cristãos precisam abrir a mente. Por exemplo, vocês aí nos Estados Unidos, o americano, ele estuda muito sobre prosperidade, entende sobre e quer esse crescimento. Então, eu vejo que é uma questão de mente mesmo, de querer aprender, querer... Você falou, eu vou para outro estágio, eu vou aprofundar, eu vou estudar sobre isso. E geralmente as pessoas não estudam, as pessoas não querem. Qual que é as maiores perguntas? O que as pessoas mais... Onde você vê a maior dificuldade? Olha, na área sexual, o que a gente tem visto é a falta de conhecimento da anatomia do corpo humano. As pessoas falam assim, eu não consigo ter prazer na cama, principalmente as mulheres, eu não consigo ter prazer na cama. Mas muitas vezes elas não conseguem ter prazer porque não conhecem a anatomia, tanto elas quanto o cônjuge. Então essa é a primeira pergunta, assim, número 1, eu não tenho tido prazer, o que eu faço? A segunda eu vou falar sobre o que pode ou não pode. A pergunta, assim, todo mundo tem, porque todo mundo quer acertar. Né? A gente tem um ser humano... Amada, pelo amor de Deus, você vai fazendo as perguntas, e vai respondendo, senão o povo vai ficar empolvoroso. Já vai contando aí pra gente o que pode e o que não pode. Você já vai fazendo essas perguntas e falando, isso. O que acontece? A gente tem essa tendência, a gente quer fazer o que é certo. Isso é uma vontade genuína, é real e é pura, entendeu? E muitas vezes, por falta de conhecimento da Bíblia, ou às vezes por falta mesmo de um conhecimento geral, a gente acaba errando, né? Então, essa é a questão. Então, essa é outra pergunta que eles falam, pode ou não pode, né? Então, eu ensino aqui 3 filtros para ajudar essas pessoas a realmente olhar e falar assim, ok, vamos ver se pode ou não pode. Então, vamos falar aí sobre, sei lá, algum tipo de a gente pode falar aberto, assim, pode falar. Pode ou não pode? Pode. Então, por exemplo, sexo oral. É pecado ou não é? Pode ou não pode? Então, eu ensino sexo anal, por exemplo. Eu vou dar essas 3 regras e você vai saber se pode ou não pode. Então, a primeira regra é você jogar à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer em relação a isso? A Bíblia é nosso manual de vida. Então, a gente tem que olhar para ela e falar assim, o que a Bíblia está me ensinando sobre isso? Sexo oral e sexo anal, tá claro na Bíblia que tá lá escrito sexo anal ou sexo oral pode ou não pode? Não tá claro. Não está explícito de uma forma, né, como fala, não matarás, não adulterarás. Então, não está explícito. Então, você vai para a segunda regra. A segunda regra é o bom senso. O bom senso aqui inclui a questão, isso vai humilhar? Isso vai fazer mal para a saúde? Isso vai trazer algum vício, trazer algum problema para o nosso relacionamento? Então, você passa para o segundo passo. E o terceiro passo é a questão do consenso. O meu cônjuge está de acordo? Eu estou de acordo? Existe paz na nossa resposta, no nosso sim ou no nosso não? Então, são esses 3 filtros aí que vão te ajudar a trazer realmente a clareza.
A Bíblia diz que a gente pode todas as coisas, mas nem tudo vai ser bom pra gente. Então, nem tudo nos convém. Então, a gente realmente precisa analisar dentro do nosso aspecto, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que o Espírito Santo está falando, a gente precisa entender e passar por essas 3 regrinhas aí. É verdade. E aí vai cada casal. É, isso mesmo. E assim, em relação... Você falou algo muito incrível, que deveria ser a cada ano melhor e não piorando, né? Mas a tendência é de esfriar, a tendência é de acostumar. E como que esse casal vai fazer para a cada ano ser mais quente, mais incrível, melhor? Eu falo assim que o diabo tem 2 armas dentro do casamento, nessa área sexual. 2 armas bem nítidas, assim. A primeira é, antes do casamento, ele vai fazer de tudo para você ter sexo antes do casamento, para que você peque, para que você se sinta culpado, enfim. E a segunda arma, ele vai fazer de tudo para que na hora que você estiver casado, você não faça sexo. Você não desenvolva essa intimidade com seu cônjuge. O que a gente tem que entender, Vânia, é o seguinte, que o sexo, ele não é só para procriar, ele não é só para usufruir ali de prazer, ele é para criar essa conexão entre o cônjuge, né? Entre os 2 cônjuges. Então, o que acontece? Quando a gente entende que o sexo vai além do prazer, vai além da procriação, é algo que vai me conectar com o meu cônjuge, é algo que realmente que vai trazer o coração de um para o outro, né? Para juntinho ali, a gente muda o nível já. A gente já entende, ok, eu preciso então ser intencional. Então, o que acontece? Por que os casais esfriam? Porque entra trabalho, entra filho, entra rotina, entra o estresse, os hormônios mudam. Então, o que você tem que fazer? Da mesma forma que você é intencional, preparando a sua agenda da semana, ok, essa semana eu tenho que levar os meninos na natação, eu tenho que comprar carne, eu tenho que comprar verdura, eu tenho que fazer um relatório tal e tal, ok, eu também tenho que ter um momento de prazer com o meu cônjuge. E aí eu falo assim, se for preciso, coloque na agenda. Escreva lá, sexta-feira é dia de sexta-feira, entendeu? Só que não precisa ser só sexta-feira não, gente, por favor, tem que ser mais vezes aí na semana. Então, seja intencional. Essa é a minha dica. Falando aí de não ser só na sexta, vamos falar da intensidade, que ela é tão diferente para o homem, para a mulher. Um às vezes quer mais do que o outro. Geralmente o homem quer mais do que a mulher, mas existem muitas mulheres que estão sofrendo porque o homem não comparece. E aí? Tá. Aí o que acontece? Essas mulheres são 20% da população. Sortudas são elas, no sentido de ter esse fogo, né? Porque normalmente, o que acontece? É como você falou, geralmente o homem tem mais esse fogo, por causa do testosterona, por causa da forma que o cérebro dele foi desenhado por Deus. Então, ele tem mais essa tendência mesmo a querer mais o sexo. Então, mais uma vez eu digo, a mulher precisa ser intencional. Então, a dica que eu deixo é, pense mais em sexo. A mulher precisa criar esse pensamento que você estava falando aí muito sobre o medo, né? Falando sobre os pensamentos, o pensamento que comanda. Gente, isso também é na área sexual. Você precisa, eu falo assim, mulheres, você precisa, o diabo ele tem sido intencional em destruir casamento. Então a gente tem que ser intencional também em poder levantar o nosso casamento, né? Em realmente estar ali curtindo uma outra. A gente precisa trazer isso de volta para dentro do nosso lar, né? Então eu falo assim, coloque na agenda, pense mais em sexo, sabe? Realmente assim, é um exercício, tá, Vânia? Eu explico assim, olha, você vai pegar uma pulseirinha, colocar no braço. Essa pulseirinha aí pode ser qualquer pulseira, não tem nada de como é que fala? Superstição, né? Nada disso não. Isso aí é uma neurociência. A neurociência explica aí. Um lembrete para sua mente. Isso, é isso aí. É um exercício mental mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um bracelete e aí, durante o dia, quando você estiver fazendo ali suas tarefas, né? Na hora que você olhar aquele bracelete, você vai olhar para ele, você vai fechar os olhos, vai pensar naqueles momentos quentes, calientes aí com o seu cônjuge, entendeu? E você pensa em sexo ali com o seu cônjuge. Né? Pensa naqueles momentos gostosos, no que você gosta de fazer com ele, no que você gosta que ele faça com você, enfim. Aí pensou, aproveita até a hora, Senhor, abençoe meu casamento, realmente
traga o nosso coração um para o outro, né? Abençoe o meu marido, cerca ele com os teus anjos, né? Livra de todo espírito de pombagira, enfim, você faz a oração que você tem que fazer aí. E aí, durante um tempo, você vai ver que a partir de 1, 2 semanas, você já vai começar a prestar mais atenção. Até a libido eleva. O que acontece? Quando, por exemplo, você vai comprar um carro, você quer comprar um carro, eu quero comprar um Uno vermelho. Você nunca viu o Uno vermelho na rua, aí mas a partir do momento que você coloca isso na mente, você começa a ver pela rua o Uno vermelho. Então, a Bíblia diz, né, que aonde a mente do homem vai, o homem segue. Então, é realmente você colocar mesmo no seu pensamento que você precisa ser intencional, que sexo é bom, que sexo é realmente uma conexão que você vai ter com o seu cônjuge. É a hora que vocês se unem, que existe o namoro, existe o prazer, mas existe essa conexão tão forte de corpo, alma e espírito. Isso é muito profundo. É a aliança mais forte que o ser humano pode experimentar. Sim. É a intimidade sexual. Então, você faz esse exercício aí, pense mais em sexo, ativa essa mente aí, toma maca peruana também, a mulher pode ajudar aí. Né? Checa a maca peruana aí que ajuda na libido. Seja mais mulher. Eu vejo a Ana Paula fazer a propaganda. Seja mais mulher. Isso sim, é isso mesmo. Mas eu amo essa palavra que você fala, intencionalidade. Realmente, nós precisamos ser intencionais. Mas deixa eu insistir ainda com você, porque você falou e deu uma ajustada para a mulher, que ela é mais assim, ela tem que focar. Porque tudo que você foca, cresce, não é verdade? Aí, mas existem as mulheres que os homens não têm essa pontualidade e eles não querem como elas querem. Como que nós vamos trabalhar isso? Porque as mulheres, você deu uma receita aí muito legal. E os homens, porque eu acho mais agravante, porque geralmente são viciados em pornografia. Sim. Aí, nesse caso, a gente precisa ver por que o homem não tem desenvolvido nessa área. Será que é por causa da pornografia? Será que é estresse no trabalho? Porque será que é algo hormonal? Às vezes, os hormônios estão em queda, às vezes tem que dar, né? Colocar, às vezes, no Brasil chama chip, né? Que é o chip de testosterona, que dá um boost aí mesmo, dá uma força mesmo para o homem nessa área sexual. A mulher também pode colocar o chip também, que ajuda bastante. Mas aí o que acontece, Vânia? A gente precisa entender o que está acontecendo com esse homem. Até nessa questão, vamos falar, por exemplo, da crise que a gente teve, né? Todo mundo vivendo aí hoje a questão da pandemia, muitos homens perderam o trabalho. A Bíblia diz que o homem é aquele provedor, é aquele que vai sair para caçar. Então, o que acontece? De uma certa forma, esse é o ego do homem. Então, o que acontece? Se você tira o trabalho dele, é como se, poxa, eu não estou sendo ninguém aqui, eu não consigo nem prover para minha família. Você acha que um homem desse vai ter a coragem de ir caçar a esposa? É complicado, porque para ele internamente é um conflito. Eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo ser o macho da casa, entendeu? E isso acaba afetando ele na área sexual. Então a gente precisa entender qual que é o problema do homem, se é realmente hormonal, se é algo físico, né? Se é algo mental, se é algo realmente da situação, e aí poder contornar, e a esposa tem que ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo. Às vezes marcar um médico, fala assim, vamos lá fazer um check-up, já está na hora de fazer um check-up, leva ele para fazer um check-up, checa os hormônios, né? Checa aí como é que está a situação, e daí para frente tomar um passo. Né? E se for em relação à pornografia, a pornografia é um vício. A gente precisa tratar a pornografia como um vício mesmo, é uma doença, e precisa ser tratada com um profissional que vai ajudar esse homem, né? Essa mulher também, porque existem mulheres viciadas em pornografia, né? Na semana passada a gente teve uma terapeuta que também falou sobre as 5 linguagens do amor. É um livro super conhecido, tem para as crianças, tem para adolescentes, tem para os casais. Na hora do sexo, dá para aplicar essas 5 linguagens do amor ou o que você acha? Sim, com certeza, é bem interessante, porque o que acontece... Quando você está ali na cama, você está expressando o seu amor para o seu cônjuge. E por que não expressar de uma forma que ele vai entender muito mais, que é as 5 linguagens? Né? Então, assim, por exemplo, vamos falar se a linguagem dele é toque físico. Então, uma massagem vai ser muito bem-vinda, um carinho, né, com as mãos, enfim, tudo isso vai ser bem-vindo. Se é um presente, arruma uma lingerie bonita, entendeu? Dá para ele, aí ele vai abrir e ele vai ver que, né, de noite vai ter.
entendeu? Então a gente pode usar dessas 5 linguagens na cama, com certeza, e a gente vai conseguir, mais uma vez, e aí aprofundar nesse relacionamento íntimo, né, com o cônjuge. Tá bom, muito bom. Falando nos filhos, a sexualidade, e hoje a gente vendo em voga a questão do gênero, a questão de pais, assim, dando todo incentivo para que o menino seja menina. Então, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, mas qual a idade de conversar, como perceber algum momento que está acontecendo ali algum problema com os filhos? É interessante assim, é a questão do acompanhamento, né? Você não vai conhecer seu filho se você não andar com ele. Se você não der a mão e andar, você não vai entender o que está acontecendo. A gente fala que a educação sexual, ela já começa ali, já de neném já. Você está andando na rua, você vê 2 passarinhos, aí você ensina, olha que lindo, olha, o papai e a mamãe, olha que bonitinho, estão lá namorando. Então você já ensina isso. Né? A educação sexual para a criança, ela é algo informativo, ela não é algo, por exemplo, para ensinar como que faz sexo para ele ir lá e fazer sexo, não. É para informar, ok, assim que os bebês são feitos, o sexo é bom, na hora que chegar a hora você vai poder usufruir disso no casamento, vai ser maravilhoso, enfim. E essa questão de gênero é uma questão de identidade. Então, como cristãos, nós acreditamos que a nossa identidade é formada no Senhor. Então, a gente precisa aplicar isso na vida das crianças, é realmente mostrar para eles quem você é. Você é filha de Deus. Deus te fez mulher, você é filha. Eu lembro uma vez que minha filha falou assim, eu não quero ter filho não, dá muito trabalho. Aí eu falei, filha, você é criança, você não está na hora de pensar nisso. Com certeza, você hoje pensar em você ter um filho é muita coisa para sua cabeça, mas um dia vai chegar e você vai ter filhos. O que acontece? Eu falei assim, olha, a sua avó casou e teve filhos, a sua bisavó casou e teve filhos, a sua mãe casou e teve filhos, e você também vai casar e vai ter filhos, porque assim é a nossa família. Então é você entender, mostrar para eles realmente ali que existe uma ordem, existe dentro da Bíblia existe um respeito, vamos falar assim, existe aquela coisa, sabe aquela coisa que enfia o dedo na tomada e não pode pôr o dedo na tomada, não pode, é assim, existe uma ordem, existem regras e a gente precisa entrar dentro dessas regras porque elas nos fazem bem, né? É para o nosso bem. Falando em regras, em ensinar, esses dias eu ouvi aqui que nas escolas estão ensinando as crianças já a sexualidade e a se masturbar. E umas mães às vezes procuram a gente porque a criança, geralmente menina, ela está com 6 anos, 6, 7 aninhos e já está viciada. E aí? Olha, isso aí é algo, a gente fala assim, quando você percebe que a criança às vezes está ali fazendo um movimento, né, de que ela está se masturbando, que existe, né, a masturbação infantil, que a gente precisa tratar, a gente não precisa chegar e falar, para de fazer isso. Você vai chegar e falar assim, olha aqui, vamos ali ajudar a mamãe, você distrai ela. De uma forma natural, você tira a atenção dela daquilo que ela está fazendo. E vai ensinando, é ensinar mesmo. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Então, enquanto você caminha ali no dia a dia com seu filho, você vai estar ensinando. Então, você realmente chegar e falar assim, olha, por exemplo, a gente ensina que a partir dos 8 anos, você já pode ensinar como os bebês são feitos. Então, por exemplo, a minha filha chegou, ela tinha 5 anos, chegou da escolinha e falou assim, mãe, o que é sexo? Eu falei, criança de 5 anos não tem que saber o que é sexo. Eu falei, é assim, ó, sexo, existe o sexo feminino e o sexo masculino. O papai é homem, então ele é do sexo masculino. A mamãe é mulher, você é mulher, então nós somos do sexo feminino. Então pronto, sanei, né, a curiosidade dela. Eu não precisava falar, olha, sexo é isso, 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 que o marido e a esposa vêm e fazem isso. Eu não precisava ir tão profundo. Então você, de acordo com a maturidade da sua criança, você vai abordar o tema, você vai trazendo mesmo ali devagarinho, né? E sempre à luz da palavra, entendeu? Sim. A gente tem que trazer isso de volta. E se uma criança está realmente ali constantemente tendo esses sintomas, é necessário um acompanhamento, né, com uma terapeuta de preferência cristã. Sim, e você abordou muito bem os pais ter sabedoria, porque de repente vai lá e dá um não e proíbe, bate e tira a criança daquele lugar de uma forma tão abrupta, aquilo vai gerar nela
trauma. Um trauma e vai ser ruim. Então, ter sabedoria, né, mesmo para educar e ensinar os nossos filhos, né? Eu falo, é uma oração que eu sempre faço. Eu falo, Senhor, me dê sensibilidade àquilo que está acontecendo, na estação que os meus filhos estão vivendo. Sabe, me deixa ver, me deixa entender e me dê sabedoria para que eu consiga mostrar para eles o caminho certo, né? Porque nós, como pais, nós somos os guardiões dos nossos filhos. Então, a gente vai prestar contas a Deus um dia da vida deles, daquilo que a gente ensinou, daquilo que a gente não corrigiu ou corrigiu. Enfim, a gente vai prestar contas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que está acontecendo. Eu falo mais uma vez, o diabo tem sido intencional em acabar com a gente, em tentar destruir, em tentar roubar a nossa paz, a nossa felicidade, em roubar a sexualidade dos nossos filhos, né, no nosso casamento. Então, a gente precisa ser também intencional. A gente precisa levantar a arma e começar a lutar, né? A gente não pode cruzar os braços e ficar esperando alguma coisa acontecer. Isso mesmo. Você tem livros, literatura nesse aspecto? Como que a gente encontra, acha as suas coisas? Então, eu tenho esse livro aqui, que é Apimentando o Casamento. Você pode entrar pelo Instagram lá, você consegue ter acesso. Esse foi um livro que eu escrevi diante daquilo que eu vivi, né? Da experiência que eu tive ali com 7 anos de casada, que eu tive que aflorar, realmente levantar, arregaçar as mãos e falar, peraí que eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu casamento. E foi aí que Deus, né, começou a dar esse livro ao meu coração. Enfim, fiz esse livro e tem sido uma bênção mesmo. Aqui a gente fala abertamente sobre anatomia, sobre orgasmo, sobre bloqueio. Então, realmente, assim, é um manual pequenininho, mas bem consistente aí para o cristão poder aprender. Que coisa boa, que ministério mais lindo! Eu creio que é muito restaurador, muito atual, muito necessário na igreja do Senhor, acho que em qualquer lugar, para que a gente quebre esses tabus, fale mais abertamente, veja o quanto é importante e o quanto Deus quer, né, que o casal seja feliz. É isso mesmo. Deus deseja que a gente viva uma vida abundante. Isso. E não é só na área financeira, na área da saúde, não. É no casamento, na área sexual, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o marido. Deus quer que a gente viva uma vida abundante em todas as áreas. Amém. Né? O pessoal está antenado aqui com a gente. Nós temos o chat no YouTube. De repente tem aqui recadinhos. Tem duas perguntas aqui. A Elisângela Borges, Rony, está perguntando que a fase mais difícil do ensinamento de filhos sobre esse assunto é na adolescência. Porque outros jovens querem mostrar... Os outros jovens querem mostrar as opções. Como lidar com isso? E também tem outra pergunta parecida. Como lidar com o sexo dentro da igreja, mostrando a importância do casamento dentro da igreja? Responde para nós a adolescência e o sexo dentro do casamento, porque os jovens, parece cristãos, estão da mesma forma como os lá de fora. Exato. O que acontece? Existe uma banalização do sexo. Hoje tudo pode... você pode escolher o que, se você quer ser homem ou mulher, né? Enfim, são questões que a gente até falou antes. Então, a gente tem que entender, à luz da palavra, o que é o sexo. Como a gente falou antes, é essa aliança de sangue, né? A aliança mais poderosa que o ser humano vai poder viver, né? Assim, humanamente falando. Então, o adolescente, ele precisa entender que o sexo vai ser bom, porque às vezes a gente ensina, não, sexo é sujo, sexo não pode, então você já cria aquele tabu na cabeça. Não, esse é um ensinamento errado. O sexo é lindo, o sexo é maravilhoso, só que ele vai ser bom para a hora do casamento. Ele vai ser bom na hora que você estiver ali com seu cônjuge, entendeu? São os dois, é a união dos dois, não tem que ter terceiros, enfim. Então, é ensinar mesmo para o adolescente ser firme. Igual, por exemplo, vamos falar assim, você daria uma revista Playboy para o seu filho? Você não daria. Com certeza você não vai pegar e vai dar, né? Você sabe dos malefícios da pornografia, os efeitos que causam no cérebro de qualquer ser humano, né? Então, só que muitas vezes a gente pega um celular e dá para a criança, dá para o adolescente. Então, o adolescente ele tem livre acesso para ver o que ele quiser. E aí, o que acontece? Ele começa a crescer vendo a pornografia e aprende de uma forma errada sobre o sexo. Então, realmente a gente tem que restringir. O pai e a mãe precisam acompanhar. Adolescente não tem que ter acesso livre à internet, não tem que ter acesso a Instagram, não tem que ter acesso a YouTube. O pai e a mãe, eles podem ter sim, mas o pai e a mãe têm que estar ali do lado acompanhando. A Bíblia fala
ensina a criança no caminho. Então, você vai caminhar com ela e você vai ensiná-la. Então, acho que na questão da adolescência, o maior problema é a falta de acompanhamento dos pais. Porque um pai que está ali, uma mãe que está ali acompanhando, eu sei aonde você está, eu conheço os seus amigos, é eu que levo, eu que busco, eu sei o que está acontecendo. Quando você tem essa toda, vamos falar, essa redoma, né? A gente tem que criar mesmo uma redoma, porque nós somos os guardiões dos nossos filhos. Quando você consegue trazer essa redoma de proteção para o seu filho, você consegue ter um adolescente tranquilo. Eu falo assim, gente, eu tenho 2 adolescentes em casa, mas eles são maravilhosos. São crianças, são adolescentes abençoados, obedientes, tementes a Deus. Mas por quê? Porque a gente está 24 horas em cima. É aquela coisa que eu falei antes da tomada, sabe? Uhum. Só muda o aspecto. A criança antes colocava o dedo na tomada. O adolescente, ele vai querer colocar dedo em outras coisas. Então, você tem que estar ali ao lado, vigiando, né? Qual que é a outra pergunta mesmo que eu esqueci aqui? Na verdade, você já falou dos adolescentes e da outra... Como lidar com o assunto sexo dentro da igreja. Isso, os jovens. Isso, e aproveitando, já tem outra aqui. Qual o melhor livro da Bíblia ou versículo para a gente estudar mais sobre sexo? Então, vai ler Cantares. Cantares é um livro espetacular aí para você se inspirar na área sexual, né? Mas em relação à questão do adolescente aí, como que a gente pode tratar isso dentro da igreja? É a gente ensinar. Eu dei uma palestra uma vez num grupo de jovens e eu peguei 2 folhas e colei uma na outra. Uhum. Então, o que acontece? A gente tem essa junção, corpo, alma e espírito. Então grudou ali. Então, você pega 2 folhas de papel e gruda uma na outra. Quando você for tirar, essa folha ela vai rasgar uma na outra, ela não sai inteira mais. Uhum. Então é isso que acontece no mundo espiritual, é isso que acontece nas emoções, quando você compartilha o sexo com outra pessoa. Existe uma junção de corpo, alma e espírito. E quando você desgrudar, um pedaço de um vai estar no outro. É tão interessante quando você está muito tempo casado e alguém te encontra e fala assim, uau, vocês estão tão parecidos. Misturou muito. É porque é essa junção, você se torna um só. Então, essa questão realmente espiritual, é física, né? E a gente precisa prestar atenção. O adolescente tem que entender que o sexo é algo muito, muito forte. Não é só chegar ali e fazer e lá voltar novo. Não é assim que funciona, né? É uma aliança que é selada ali. Então trazer esse conhecimento para o adolescente. Que bom. Tem mais alguma pergunta, Paulinha? Vou ler aqui já. Juana, eu queria te aproveitar e fazer convite para você no ar, que de repente você fala assim, que assim, entrar mais vezes aqui com a gente. Nós estamos assim na cidade de Franca, no interior de São Paulo, indo para muitos lugares já. E assim, porque você tem um conteúdo muito incrível, uma forma muito clara, e eu acredito que vai ajudar demais. Então, não sumir e estar mais por aqui, trazendo temas, aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Então, fica o convite aberto, e se você disser sim, eu vou falar glória a Deus, Senhor, obrigado. Não, com certeza, pode contar comigo aí, tudo que for para a expansão do reino, para trazer mesmo clareza, né, para o povo de Deus, eu tô dentro, pode chamar. Que bom, que bom. A gente sempre termina com os nossos convidados. Tem mais? Tem uma pergunta aqui sobre o chamado dela para mulheres, que ela falou que ela lidera o grupo de mulheres lá em Orlando. Aí estão perguntando aqui como que ela lida com as mulheres nesse tempo de pandemia, como que tem sido lá o trabalho dela com as mulheres, para ela falar um pouquinho, dar dicas para a igreja. Então vamos lá. Nesse tempo de pandemia, a gente ficou sem poder desenvolver muita coisa, né? Então, eu assumi o Ministério de Mulheres aqui há poucos meses. Então, a gente criou, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma conferência que foi algo que Deus colocou no nosso coração, que se chamava It's Time to Rise Up, é tempo de se levantar. E realmente, assim, a gente, através dessa conferência, a gente trouxe mesmo um fluir na igreja, um romper, sabe? Das mulheres realmente que acabaram se acostumando com aquilo, né, se acostumando àquela caverna, aquele lugar escuro. Um problema muito sério que a gente tem aqui nos Estados Unidos é a questão da depressão. Isso no mundo inteiro, mas agrava por causa da questão que você sai da sua terra, que às vezes você não conhece ninguém, enfim, né, acaba agravando essa situação. Então é isso que a gente tem feito mesmo, é empoderar as mulheres nesse sentido, de saberem quem elas são em Cristo, né, de realmente entender qual o propósito, o chamado que Deus tem para elas e realmente como buscar a Deus, como conhecer a Deus. É assim que a gente tem
tratar do ministério, né? Então a gente tem feito conferências, a gente tem feito reuniões em casa. Aqui, na verdade, a pandemia já está bem mais amena, a gente já pode sair sem máscara. Que bom, que bom. É só realmente manter o distanciamento básico ali de quem você não convive, né? Você não conhece. Mas, assim, a gente, graças a Deus, a gente já está indo para um novo estágio. Quando a gente olha vocês aí, dá aquela esperança. Ai, Senhor, aqui a gente logo vai passar, porque misericórdia. Isso que eu falo, gente. Aqui a gente já está sem máscara, há esperança. Há esperança. Então, porque vai chegar. A gente respeita muito a unção das pessoas que vão chegando aqui. Ontem nós tivemos a Nívia Soares. Foi lindo! Ela é maravilhosa. Cheia de Deus. Transbordou aqui para nós. Então, eu gostaria de pedir você, nesse momento, para orar conosco, em cima desse tema, em cima dessa sua missão e unção que você carrega. Você pode orar para a gente fechar esse momento? Senhor, vamos lá. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus todo-poderoso e nós reconhecemos a Tua majestade e a Tua soberania, Pai. Nessa hora, Senhor, eu apresento a vida dessas mulheres que estão aí assistindo. Senhor, eu te peço que sobre a vida delas venha mesmo a Tua unção, a Tua sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos esses casamentos. Senhor, abençoamos a vida sexual desses casais. Senhor, realmente que o Senhor possa estar juntando o coração de um ao outro, Sim, trazendo os olhares novamente, trazendo o romance novamente, acendendo aquela chama. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tudo aquilo que não provém do Senhor nesses casamentos, que o Senhor possa queimar, que o Senhor possa retirar, que o Senhor traga luz a essas situações, ó Deus, para que elas sejam resolvidas. Senhor, abençoe a mente desses maridos, a mente dessas esposas. Senhor, alinha o pensamento deles, Senhor, aos teus pensamentos. Senhor, em relação às crianças, aos adolescentes, sim, Senhor, dá-nos sensibilidade, dá-nos sabedoria, Senhor, para criarmos eles segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, e nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, que tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, e que vamos viver no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, que possa ser, ó Deus, para mostrar a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, amada, gratidão, obrigada por dedicar esse tempo aqui com a gente, semeando nesse lugar aqui. Que o Senhor te recompense, renove suas forças, que vocês cresçam muito mais, prosperem em todos os sentidos. E assim. E quando ela vier para o Brasil, tem que vir aqui. Nós vamos manter uma conexão. Quero agradecer, viu, pelo carinho, que Deus continue realmente usando, né, a igreja de vocês, esse canal aí, como um instrumento do Senhor, né? Que vocês possam continuar sendo atalaias do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a Casa de Oração Franca. E assim, tem até um testemunho assim enorme que seria o dia que a Ana Paula chegar aqui, porque a gente teve 5 anos aqui na cidade sem ter um lugar, até que eu e meu esposo, ele é engenheiro civil da Eletrobras, e nós ficamos por 5 anos sem um lugar aqui. Eu queria mudar para outros lugares, falava, gente, porque eu cresci na casa do Senhor e não nos via aqui em lugar nenhum. E até que caiu, né, a ficha, hoje a gente chama download, né, que o Senhor queria que nós liderássemos então a casa de oração, e foi num dos congressos que eu fui, você estava lá, estava num dos bate-papos, e a casa de oração tem 5 anos, mas eu fui para BH num dos momentos mais críticos da minha vida. E lá eu tive uma palavra profética da Ana e da Izenete, e hoje tem uma casa de oração aqui em Franca, fruto desse momento profético que eu vivi lá. Quando eu cheguei aqui em casa, meu esposo estava me esperando com tanta expectativa, e eu falei, o Senhor fará, e o Senhor estabeleceu uma grande igreja aqui. Então, se puder um dia contar para a Ana, fale para ela, tá? Lindo. Lindo. É uma igreja. E eu fazia um trabalho, de lá vim fazer um trabalho aqui de mulheres chamado Impacto Rosa, que enquanto não tinha igreja, foi no hotel, no Daim Hotel, e que sim, muitas e muitas mulheres foram alcançadas. Então, dê esse recado para ela, porque é difícil a gente ter acesso, mas você pode passar para nós. Nem ia falar isso, mas eu estou falando para você. Esses testemunhos nos encorajam, né, da gente ver o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã, né? A gente às vezes não consegue entender a intensidade disso, né? E lembrando, né, Vânia, que muitas vezes, né, até falar para essas mulheres, às vezes, para encorajá-las, às vezes você está aí dentro de casa
pensando assim, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, né? Mas não é em relação a você, é em relação a quem Deus é, o que Deus pode fazer. Né? Quando a gente entende essa verdade, a gente vai nessa força sabendo que é Ele que vai fazer. Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. O chamado já é uma capacitação. Então, realmente, é isso aí que Deus fez com você, né? Você ouviu a voz do Senhor e falou, ok, é através de mim aqui, vamos embora, Senhor. O Senhor vai fazer, né? Exatamente. O pastor, o AP Valdir Reis, ele tem uma fala que diz, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. É isso aí. Eu tive um professor de teologia, ele falava assim, olha, se Deus te mandou sentar, não procura cadeira não, só senta porque Ele sabe o que tem atrás de você. Uau, que legal. Muito obrigada, valeu demais. Parece que você já faz parte aqui da gente. É verdade. Somos da mesma família, gente. Mesmo sangue, o sangue de Cristo. Isso aí. Obrigada pelo convite, viu? Um beijo para vocês aí. Obrigada. Valeu demais. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.